crianças! A paz do Senhor Jesus! Mais uma vez nós estamos aqui no vídeo, pela Igreja IMW de Vila Medeiros, na EBD de Vila Medeiros. Hoje, crianças, nós vamos falar sobre a Rainha Esther. A importância da Rainha Esther está ali junto com o seu povo, Esther foi uma rainha assim, muito bondosa, muito caridosa. E que ela tinha amor pelo seu povo, A Rainha Esther também foi uma menina que não teve os seus pais, mas que teve o seu primo, Mardoqueu, que cuidou dela. Mas antes de nós entrarmos na história, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê, sabedoria, que a gente possa entender a palavra dele, que nós possamos estar com o coração fértil, com o coração aberto para a palavra de Deus e obedecermos a palavra, amém? Deus querido, Pai amado, Papai querido, muito obrigado por este dia, Senhor, ao qual o Senhor nos concedeu fôlego de vida, Pai. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, obrigado pelos livramentos, obrigado por tudo, Senhor, obrigado por tudo, Pai. O Senhor que tem nos ajudado, nos guardado, Pai, nos sustentado a cada dia. Eu venho te pedir, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha de encontro a cada um, Senhor, dos seus pequeninos, para que eles possam entender, Senhor, a sua vontade, para que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, para conosco no dia a dia, todos os dias. Senhor, que quando nós oramos, Senhor, pelos outros, que quando nós entramos a interceder pelas outras pessoas com amor, o Senhor, Pai, ouve as nossas orações, Pai querido. Por isso eu te peço que o Senhor venha abençoar a cada um dos seus pequenos, que o Senhor venha entrar, visitar na casa de cada um deles, ó Pai, e que eles se sintam à vontade, Pai, ao ler a tua palavra, que eles se sintam à vontade, Senhor, de estar, Senhor, vendo este vídeo e entendendo aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças. Então, hoje, eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a Rainha Esther, Mas antes de falar sobre a Rainha Esther, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em Hebreus 13, 1. O primeiro versículo de Hebreus 13, 1. E o que está escrito ali em Hebreus 13, 1? Está escrito assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Olha que palavra que fala sobre o amor. Logo ali no primeiro versículo de Hebreus, fala sobre a fraternidade, fala que nós devemos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar um pelos os outros, ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos, cada vez mais, dentro de casa, e nós não podemos sair, e sair também com responsabilidade, álcool em gel, máscara, e às vezes fica até difícil, está sendo dias difíceis. Então, o que nós temos que fazer? Orar, Orar, chegar diante do Senhor e apresentar, os nossos familiares, nossos amigos, nossos projetos, ministérios, diante do Senhor. E a Rainha Esther não fez diferente, A Rainha Esther era uma moça que foi uma menina que ela ficou sem os pais, ela não teve mais os seus pais, E ela ficou sozinha. Mas o primo dela, Mardoqueu, cuidou dela em todo o tempo, cuidou dela e ensinou ela todos os deveres, ensinou ela como tratar as pessoas, como se portar diante dos outros, Só que ela nasceu na Pérsia, ela era da Pérsia, era uma pessoa judia, ela era, judeia. E um dia, o rei Assuero, o rei Xerxes, pediu para que as moças se fossem ao palácio, E entre várias moças, uma delas foi escolhida, foi Esther, Que seu nome verdadeiro mesmo era Radassa.
E ela chegando e entrando ao palácio, Mardoqueu disse a ela que ela não falasse, né, ao rei nem a ninguém que ela era uma pessoa judia, né? Que ela era uma pessoa judia, não era para ela falar. Então esse era o segredo que ela tinha perante ao rei e perante as outras pessoas ali no palácio, quando ela foi escolhida a ser rainha. Antes dela ser rainha, ela teve uma preparação para se chegar diante do rei. Isso demorou mais ou menos 1 ano para ela se chegar diante do rei. E para nós chegarmos diante do nosso Deus, nós temos que nos preparar também, porque estamos chegando diante de um rei criador, de um pai eterno. Então nós temos também que nos preparar também o nosso coração para chegarmos diante dele. Preparar como? Com fé, né? A gente tem que orando, né? Pedindo, ter intimidade com o Senhor. Porque sem intimidade, sem fé, não temos como agradar e nem temos como conhecer. Mas a rainha Esther, com esse tempo, e casada com o rei Xerxes, o rei tem um governador chamado Ramã. E Ramã, ele era uma pessoa ruim, ele não gostava dos judeus. E não gostando dos judeus, ele preparou uma carta, chegou diante do rei e preparou uma carta dizendo que mataria durante um tempo os judeus de todos os lugares dali do reino. Por quê? Porque ele achava que nenhum dos judeus era contra a lei do rei Xerxes, era contra as leis do rei. Então, ele fez uma carta para que o rei assinasse esta carta, né, para matar todos os judeus. Mas Mardoqueu, que é primo de Esther, estava ali sempre no palácio, ele ficou sabendo disso e mandou avisar a Esther, né? E Esther imediatamente pediu para que todos, né, fosse falar, para que um dos ajudantes do rei fosse dar um recado a Mardoqueu, que estava do lado de fora, né? Ele trabalhava no palácio, mas sempre estava de olho em Esther. E fazendo isso, ele sabendo disso, ele se pôs de pano de saco. O que é dizer pano de saco? É humilhação, dizer que ele não é nada diante do Senhor, né? Que ele depende do Senhor, ele dependia do Senhor naquele momento. E Esther, lendo esta carta, sabendo que esta carta, né, estava, né, com o rei também, e o rei assinou esta carta, ela juntou todas as suas servas e se pôs a fazer um propósito, né, de 3 dias, de dia e de noite, em jejum, né? E ela se pôs diante do rei, do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai, né? E com isso, todos jejuaram durante 3 dias e 3 noites. E com isso, ela se apresentou diante do rei. E ela se apresentando diante do rei, né, de ficar mais de 30 dias sem vê-lo, ela achou que ele iria desprezá-la. Mas ele o recebeu com muito carinho, né? E ela pediu que ele fosse a um banquete que ela faria para ele e que chamasse o governador Ramã. Ramã também tinha poder sobre as pessoas. Ramã era o segundo com autoridade, né, depois do rei naquela época. Então ele tinha muita autoridade e ele se aproveitou dessa autoridade para fazer esta carta e matar os judeus e querer matar os judeus. Mas com isso, Esther, sábia, interveio e disse ao rei, né, que queria fazer esse banquete para conversar com o rei. E ali ela confessou que ela era uma judia. E confessando que ela era uma judia, ela também falou sobre a carta de Amã, que ele queria matar todos os judeus, né? E o rei Xerxes, sabendo disso, correu e anulou, né? Disse que ninguém iria matar, né, os judeus ali daquele lugar. O que a gente entende com essa história, crianças? Nós entendemos que em momentos difíceis nós devemos nos achegar ao Senhor, nós devemos orar, nós devemos pedir ao Senhor, pedir ajuda aos nossos irmãos, pedir ajuda aos nossos pais, né? Em oração, em intercessão.
né? Porque são dias difíceis, porque ali eles estavam passando momentos difíceis, porque tinha uma data decretada para que eles fossem mortos, né? Então, muitas das vezes, eles passaram por esses momentos difíceis, essa angústia, né? Que eles achavam que eles seriam mortos. Mas Esther, sabe, interveio diante de Deus, pedindo para o seu povo, né? Que orasse e jejuasse junto com eles, junto com ela também, né? Que ela também entraria no jejum e oração. Por fim, Deus deu a vitória a Esther e a todo o povo judeu, né? Que todo o povo de Deus, ao todo o povo em qual ela cria, porque Mardoqueu ensinou a Esther a amar a Deus, a adorar a Deus e a confiar em Deus. Então ela confiou, ela teve fé, né? E ela se pôs diante do nosso Deus. Crianças, nas circunstâncias difíceis, nós devemos nos ajoelhar diante do nosso Deus também, né? Nós devemos falar com Ele, orar, pedir, né, que um outro irmão orássemos por nós, que ore pela nossa vida, ou por algum algo que nós desejamos, né? Isso também é amor, é demonstrar amor. E Deus demonstrou, ouviu, né? Demonstrou e ouviu a oração daquele povo, né? Quando Esther se pôs, né? Com esse propósito diante do Senhor. Crianças, nós devemos sempre estar em oração. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses, diz que devemos orar sem cessar. Em todo tempo nós temos que estar falando com Deus, nos apresentando ao Senhor. Nós estamos diante dele com louvores, com palavras, elogiando o nosso Deus, falando que ele é maravilhoso, que ele é poderoso, que ele é exaltado, que ele é criador, que ele deu o seu filho Jesus, ele deu o seu filho Jesus para morrer por nós numa cruz, para nos livrar de todo o pecado, né? Para nos salvar do pecado, para nos libertar. Hoje nós somos libertos através do sangue de Cristo, né? Deus fez isso por nós, por cada um de nós. E ele não fez acepção de ninguém, né? Simplesmente ele nos amou e ele nos ama. E Jesus também te ama muito. Ele tem muito amor por você. Mas ele também deseja que você se achegue a ele também, em oração, em súplica, nos seus momentos de dificuldade, né? Porque devemos nos esforçar, né? Para que nós possamos obedecer, entender, né? E chegar no propósito de Deus, daquilo que muitas das vezes nós queremos. Então, o que nós devemos fazer? Né? Sempre entrar em petição com amor diante do nosso Deus. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que nós podemos fazer também? Estar com o coração aberto, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, né? Saber o que Ele quer para conosco também, não é? Porque muitas vezes nós só pedimos, só queremos realizar. E Esther não. Esther, ela foi uma mulher que soube se chegar diante do rei, que é Xerxes, né? E soube se chegar também diante do nosso Deus, né? Tanto porque ela teve toda a confiança, ela colocou toda a sua confiança de que Deus daria a vitória para ela e o seu povo. E assim, né? Ramã morreu, porque o rei ficou sabendo disso, né? E Ramã teve a morte decretada, né? Pela sua ruindade, né? Porque ele foi ruim. Por que ele queria matar o povo, né? Porque ele disse que não estava obedecendo os decretos do rei, né? E ele mentiu também. Mas Esther foi sincera. Esther se abriu diante do seu esposo, que era o seu rei. E o rei compreendeu e entendeu que ali não deveria ter, né, essa crueldade, né, diante das pessoas, porque com certeza ela ficaria muito triste, né? E Deus também, né? Então, que nós possamos nos achegar, né? Quando nós estamos tristes, falar com Deus, falar a situação, fale mesmo, abra o seu coração para Ele, fale com Ele, chame Ele para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, né? Chame Ele para conversar,
Fale com Ele, fale com teu Deus, fale com o Papai do Céu, que Ele tem grande amor por nós e nos ama muito. E é Ele que nos dá a vitória a cada dia, tá bom, crianças? Amém? Né? Então, Esther foi uma mulher corajosa, né? Ela não sucumbiu em nada, ela simplesmente, ela falou assim, ela não desistiu da sua vitória perante ao rei. Amém? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre Esther. Que você possa estar lendo ali no livro de Esther, que você possa estar entendendo, né? Mais ainda o que Esther fez, o que Deus fez sobre, através de Esther, as suas súplicas e orações, clamor, né? Para o seu povo. E nos deu a vitória. E como Jesus também, que nos deu a vida eterna. Tchau, crianças. Até a próxima. Judia, que nunca nem pensou em ser rainha. Mas olha como Deus faz, rainha se tornou. Seu povo estava prestes a morrer, mas ela, muito esperta, convenceu o rei a não fazer o mal, mas sempre fazer o bem. Tão lindo coração, tão corajosa assim, estrela amada, rainha Esther. Tão lindo coração, tão corajosa assim, estrela amada, rainha Esther. Esther era uma linda judia que nunca nem pensou em ser rainha. Mas olha como Deus faz, rainha se tornou. Seu povo estava prestes a morrer, mas ela, muito esperta, convenceu o rei a não fazer o mal, mas sempre fazer